Olha que interessante. A Bíblia, ela não, eu não sei se você sabe, mas quando foram escrever ela não foi dividida em capítulos e versículos, certo? Ela não foi dividida em capítulos e versículos. Então, quando você pega uma Bíblia normal, por exemplo, essa aqui, Almeida, revista atualizada, corrigida, enfim, você vai perceber que em Mateus 6:24, ele coloca um título, que é os dois senhores. Depende, a Bíblia está dois senhores, depende, tá riquezas e Deus, mamon e riqueza, enfim, depende o título. Mas o que a gente tem que entender é que esse discurso de Jesus, ele não foi feito em duas etapas, em dois momentos diferentes. Esse discurso de Jesus foi um discurso único, que é no Monte das Bem-aventuranças. E eu acho engraçado que tem tudo a ver esse texto 24 com a sequência. E às vezes na Bíblia você lê ele de maneira separada, e aí ele perde todo o sentido do texto. Né? A gente às vezes pega esse texto isolado e dá para pregar uma pregação inteira nesse texto. Mas se você ler todo o contexto dele, ele ainda faz mais sentido do que o que está ali. Olha que interessante, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nossa, meu Deus, então eu não posso ser rico? Não, não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que você não pode servir, acordar de manhã cedo preocupado em ganhar dinheiro. Você tem que estar preocupado em agradar a Deus com o que você faz. Há duas óticas que você pode acordar de manhã cedo. Você pode acordar de manhã cedo e trabalhar para ganhar dinheiro, ou você pode acordar de manhã cedo e trabalhar para honrar o nome do Senhor. E o dinheiro é consequência disso. A Bíblia diz que quando nós formos trabalhar, nós temos que trabalhar como se fosse para o próprio Deus. Então você pode trabalhar para ganhar dinheiro, ou você pode trabalhar como se fosse para o próprio Deus. É muito difícil eu trabalhar como se fosse para o próprio Deus e não ter sucesso naquilo que eu estou fazendo. É muito difícil eu ser um funcionário que trabalha não como se fosse para o meu próprio chefe, mas como se fosse para o meu próprio Deus. E é muito difícil, é quase que impossível esse funcionário obter êxito, porque ele entende que ele acorda de manhã cedo não é para ganhar dinheiro, ele acorda de manhã cedo para trabalhar para Deus. E isso é consequência do sucesso dele, quando ele entende que tudo que ele faz é para Deus. Até porque se você de fato imaginasse que a todo momento Deus estivesse do seu lado, há muita coisa que você não estaria fazendo, e há muita coisa que você faria, amém? Então, a continuidade do texto diz: por isso vos digo, olha, aí ele vê que ele justifica, ele fala, por isso, né, você não pode servir as riquezas a Deus, é por isso, você acorda de manhã não é para ganhar dinheiro, você acorda de manhã justamente para agradar a Deus, e o dinheiro é consequência disso. Ele diz, por isso, versículo 25, vamos acompanhando comigo na leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 26. Observai as aves dos céus. Então, Jesus fala, olha, está num discurso, no Monte da Bem-aventurança, onde tem passarinhos, ele fala, olha esses passarinhos. Eles não semeiam, eles não estão aqui preocupados em semear, eles não estão preocupados em colher, eles não estão preocupados com as estações de semeadura ou colheita. E eles também nem constroem celeiros aí de madeira, enfim, de barro, o que for, eles não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste sustenta eles. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, por mais ansioso, por mais com aquele pensamento exacerbado, exagerado acerca do futuro, qual de vocês consegue acrescentar meio metro, 30 centímetros, depende da tradução, ao curso da sua vida? Você consegue aumentar, por mais que você esteja com aquele pensamento acelerado, a pergunta que ele faz, você consegue aumentar um ano da tua vida? Você consegue aumentar um ano da tua vida? Quantos aqui são capazes de aumentar um ano da vida? Ninguém você não sabe nem se vai viver quando sair daqui. Em nome de Jesus você vai. Mas o que eu estou falando é que você não consegue aumentar nada da tua vida. Então eu estou falando assim, por que você está ansioso? Meu querido, é uma conversa de Deus com o homem. É do tipo assim, eu posso aumentar um ano da tua vida, você não pode. Por que você está ansioso? Se eu que posso aumentar um ano da tua vida eu não estou ansioso, por que você está ansioso? Se eu que posso aumentar um ano da tua vida eu não estou doido aqui na minha cabeça, por que você está doido? Se eu estou cuidando até das aves, por que você está maluco aí? Ele está falando assim, de um ser simples que você tem capacidade de domesticar, dominar, extirpar da terra. Eles não se preocupam, por que vocês estão se preocupando?
E por que vocês andam ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, que vocês têm domínio. Eles não trabalham nem fiam. Versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o homem mais rico que pisou na terra, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O cara tinha de patrimônio e de dinheiro também. O maior estoque de ouro era de Salomão. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, se a erva do campo é bela, é bonita, que hoje existe e amanhã eu permito que essa erva linda, já viu aquele campo maravilhoso, as árvores, se Deus ele deixa vestido daquele jeito, aquele mato, aquela paisagem, coisa mais linda do mundo, se ele deixa ficar bonito daquele jeito, e no dia seguinte ele permite ir ao fogo aquele negócio, destruir tudo. Quanto mais vós, homens de pequena fé, homens de pequena fé, a fé, quanto maior é, mais você se sente cuidado e abraçado por Deus. Ora, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos? Inquietude é algo interessante. Você está dentro da sua quietude. Você está inquieto, você não está quieto, você está doido, você não consegue parar porque aquele negócio está te consumindo. Você está aflito. Portanto, não vos inquieteis, não ficais aflitos, dizendo que comeremos, ou louco, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que todas necessitais. Aí, versículo 33, que é o resumo da ópera. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu entendi hoje? Conversando com Deus, na aula que Ele me deu, Ele me mostrou que quanto mais eu entendo do reino dEle, mais eu fico anestesiado com as coisas desse mundo. É por isso que a Bíblia diz que eu consigo me despojar, morrer para o velho homem e viver para um novo homem em Cristo Jesus. Quanto mais eu estou ligado a Deus, mais eu consigo me desligar daquilo que se chama de lógica humana. A lógica humana que diz que quanto mais eu retenho, mais eu vou ter. E a lógica de Deus, que é totalmente inverso, que é quanto mais eu sou generoso, mais de fato eu vou ter. Então eu consigo perceber que o reino de Deus, ele não tem nada a ver com o reino dos homens. E é por isso que aqueles que são chamados segundo o propósito de Cristo Jesus têm a função de aonde quer que estiver, e a terra clama e geme por isso, que você revele o reino de Deus dentro de você. Aonde você está, você carrega o céu onde quer que você esteja. E isso me demonstra que as pessoas que estavam cheias do Espírito Santo de Deus, elas de fato, em vários momentos da vida, ficaram anestesiadas em relação aos problemas que elas passavam, porque elas estavam cheias do reino de Deus. É por isso que Jesus Cristo ele disse, olha, é chegado o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que uns dizem que o reino de Deus está lá, outros dizem que o reino de Deus está lá, e Jesus diz, mas eu vos digo que o reino de Deus está em vós, está dentro de nós. Então o interessante disso é que quando eu olho, por exemplo, para Paulo e para Silas, eles saíam pregar o evangelho, e nessa de sair pregar o evangelho, eles foram capturados, porque o povo daquele lugar não queriam que eles pregassem aquele evangelho. Então eles pegaram Paulo e Silas, deram uma coça, uma surra neles, bateram valendo, e falaram, olha, eu não quero que vocês preguem esse tipo de evangelho aqui, eu não quero que pregue. E ele falou assim, mas como que nós não vamos pregar? Não vamos falar de tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, não tem como. E eles apanhavam de novo, e eram soltos. A Bíblia diz que certa vez Paulo e Silas estavam encarcerados, apanhando, suando sangue, jorrando sangue, e apanhando, valendo, acorrentado. A Bíblia diz que eles entoavam, eles cantavam louvores a Deus. Meu irmão, isso me demonstra que pessoas cheias do reino de Deus ficam anestesiadas com o que acontece em volta. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, mas fazer conhecidas a Deus de fato, todo o nosso problema, toda a tua situação financeira, toda a situação amorosa, e de fato quando você quer que entregou na mão de Deus, a Bíblia diz que uma paz, para aqueles que confiam, que excede todo entendimento, começa a entrar na minha vida e na tua vida, e isto é o reino de Deus. Romanos, Paulo diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. Qualquer vida diferente de paz, justiça, significa uma vida que não há condenação. E alegria é uma vida fora do reino de Deus.
Então eu e você, esse texto ele diz, ó, vocês estão preocupados com muita coisa, vocês estão preocupados com muitos negócios, vocês estão preocupados com inúmeras situações, mas uma coisa eu vou dizer para vocês aqui agora. Busquem, em primeiro lugar, o reino dos céus. Busquem em lugar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todo o resto vai ser acrescentado. Engraçado, eu nunca vi Jesus passar aperto, exceto na cruz, porque havia um propósito dele passar, e ele topou passar aquele aperto. Mas enquanto ele cumpria a missão dele, ele não passou aperto nenhum. Quando ele precisou de imposto, ele mandou pescar na boca do peixe. Quando precisou alimentar uma multidão, ele multiplicou os pães. Eu não consigo visualizar Jesus passando qualquer tipo de aperto. Aliás, aonde ele vem, a prosperidade acompanha também. Quando ele chega, a Bíblia diz que os discípulos estavam pescando a noite inteira. E ele chega, os discípulos não pescaram nada, ele mandou que a rede fosse jogada para o outro lado. O interessante disso é que, se você vê o peixe, ele segue conforme a luz. Então, o pessoal pescava, na época, com uma tocha do lado. Eles botavam uma tocha aqui do lado, os peixes olhavam a tocha e se dirigiam até a tocha, e eles jogavam a rede onde os peixes se aglomeravam ali, e pescavam. Então, por isso que eles pescavam à noite, porque eles levavam a tocha. Quantos de vocês já viram no aquário, né? Eu tive o privilégio de ver há poucos dias atrás, pouco tempo atrás, você acender uma luzinha e todos os peixes ficam assim na luzinha, olhando assim, ó, quando está à noite, escuro lá, olhando para a luz. Então, eles fazem isso, eles acendem uma tocha, por isso eles pescam à noite. O incrível disso é que aquela noite eles não pescaram nada. Mas, de repente, chega aquele que é a luz do mundo e fala, olha, os peixes vão estar do outro lado. E a luz dele iluminou a tal ponto que todos os peixes vieram para aquele lugar e a rede foi jogada naquele local. Então, aonde há o reino de Deus, todas as demais coisas hão de acompanhar, hão de seguir. O que você tem que entender é quantos de vocês já viajaram por uma empresa? Já foram pagos para viajar pela empresa? Possivelmente alguns de vocês já foram, um monte de gente aqui foi pago para viajar por uma empresa. Normalmente, quando a empresa é boa, né? O banco é bom, o Santander tem condição, né, Pacheco? O Santander, ele paga a viagem do pastor Lucas Pacheco na íntegra. Saída de Chapecó até lá. O almoço, ele pega a nota e é reembolsado. O hotel, ele é reembolsado. Então, tudo. Porque o pastor Lucas Pacheco está a serviço do Santander. Quando nós nos prontificamos a estar a serviço do reino de Deus, ele que paga a conta. Por isso que todas as coisas, é porque eu não vivo correndo atrás do Senhor chamado riqueza. Eu vivo correndo atrás do Senhor Deus. E é Ele, eu me movimento nele. Então não preciso estar preocupado com quanto tem na minha conta, ou com quanto eu preciso, ou com quanto é necessário para vencer um exército. Se Deus me arregimentou nesse exército, disse para eu dar o passo, eu vou dar. Porque eu não olho para mim. O Pacheco não precisa estar preocupado com a conta dele quando ele vai viajar, se o Santander mandou. Não, é o Santander que vai pagar. A minha ocupação não é saber de onde vem, é saber o que eu devo estar fazendo. Então, uma coisa que você tem que ter ciência, quando você se move pelo reino de Deus, é que você tem que ter clareza do que você deve estar fazendo. Pastor, mas vai vir as dificuldades, vai vir as coisas dessa vida tentando me aprisionar. Você tem que focar no reino de Deus, a tal ponto que você se veja anestesiado. Tem um texto que eu li hoje, que é o resumo disso que eu estou falando. Está em Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, olha a noia disso aqui. Não, isso aqui é fora do padrão que esse cara escreve. Não, olha isso aqui. Meus irmãos, qual que é o principal? É buscar o reino de Deus, certo? Buscar o reino de Deus é o principal, que a gente viu aqui. Trabalhar para Deus, não trabalhar para a riqueza. Meus irmãos, tende por motivo, não é de alegria, é de toda alegria, o passardes por várias provações. Peraí, analisa comigo, a provação veio, a dificuldade veio, o momento difícil veio, o choro veio, tudo, aí você faz assim. Feliz da vida, porque não é de alegria que você vai passar,
Quantos passam por problemas? É mais ou menos assim, meu irmão. Pensa bem no seu problema aí agora. Agora dá um sorrisão e aplaude ele, em nome de Jesus aí. Dá um sorrisão aí. Isso. É isso aí, esse é o texto. Um aplauso pro seu problema. Que é glória a Deus que ele está na sua vida, amém? Que bom que esse problema veio aí para te assombrar. Amém? Olha que legal. Esse problema aí que está te incomodando, que você não dorme. Isso aí, que legal. Pena que a gente ainda não conseguiu manifestar toda a alegria, porque manifestamos uma breve alegria, mas é toda a alegria. Meu tempo tem que estar festando nele. Olha que interessante. Volta lá no 2, eu vou ler de novo, versículo 2. É muito profundo esse texto. É de pirar. Como assim? Meus irmãos, tende por motivo. Por que você está feliz hoje? Eu estou feliz porque eu estou com um problema, meu irmão. Eu estou feliz porque, graças a Deus, estão para cortar a luz da minha casa, né? E eu não vou conseguir pagar o cartão de crédito esse mês, e meu casamento tudo vai mal, e porque está tudo dando errado, então, você já deve saber porque eu estou sorrindo, né? É mais ou menos isso. Tem de motivo, a razão. Pastor, a razão que você está feliz hoje, você está tão feliz porque você está com muito problema? É, tipo isso. Aleluia. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por uma provação. Não, meu irmão. Quando você passa por uma atrás da outra, aí que é legal. Aí que é gostoso. Se vem só notícia ruim, não é bom. Tem que vir várias. E aí sim, aí dá mais motivo para ficar feliz, né, pastor? Quando vem várias, uma atrás da outra. Então, com uma só você não comemora. Com duas, começa a preparar a carne. Com a terceira, meu irmão, compra o carvão que vai ter festa. Amém? Olha só. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Para tudo aí. A palavra perseverança, do grego, eu anotei aqui, vou falar para vocês. Upomone significa aquele que não se desvia do seu propósito, se mantém leal ao propósito. Sabe o que é isso? Porque a adversidade, a dificuldade, as várias provações dizem de fato se o primeiro lugar na sua vida é o reino de Deus. É nas várias provações que você consegue ver onde literalmente você está fundamentado. É ali. É por isso que a Bíblia é um resumo todo, de ponta a ponta, para saber se você está ou não debaixo do reino de Deus. Se a sua alegria está no Espírito Santo, que proporciona paz, justiça e alegria, ou se sua alegria está na sua própria conta bancária, ou se sua alegria está nas pessoas que te tratam bem, ou se a tua alegria está meramente no seu trabalho ou nas circunstâncias ao seu redor, ou se sua alegria ela é passível de modificação conforme as circunstâncias se apresentam na sua história. Por isso que o salmista diz: eu, todavia, me alegrarei em Deus, o meu Senhor. É por isso que ele diz, vai servir como prova. As dificuldades são a prova da vossa fé, para ver. A fé, a Bíblia diz que é um firme fundamento. Você sabe onde você está fundamentado quando a dificuldade vem. Você sabe em quem você confia quando a dificuldade bate a sua porta. Os problemas vêm justamente para você saber aonde você está alicerçado. José, 17 anos, alicerçado num sonho de Deus. Davi, desprezo, situações complicadíssimas, mas alicerçado no propósito, no plano de Deus, perseverante. Jó, alicerçado aos sonhos e propósitos de Deus. Disse, olha, a mulher dele abandonou ele, os filhos morreram, perdeu tudo. A Bíblia diz que ele pegava cacos de vidro e coçava as feridas, os cães lambiam suas feridas. E ele disse, Deus deu, Deus tira, mas Deus pode dar de novo.
Ele sabia onde estava a confiança dele. E isso é ter o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não sei o que você está passando, mas você só está passando, sabe para quê? Para você se tranquilizar e saber que o reino de Deus tem os recursos para te colocar em qualquer situação, mas também para te tirar de qualquer situação. Então, se tem uma coisa que às vezes são mandadas a nós, são as provações. Porque Deus, Ele tem um interesse tão grande na tua missão, que é de fato para que você tenha certeza que você está fundamentado nele. Que as coisas desse mundo não te abalam. Você está anestesiado pelas coisas desse mundo, porque você está fundamentado nos sonhos e propósitos de Deus na tua vida. O grande problema é quando percebemos que a âncora da nossa alma está em pessoas, em sentimentos, em coisas, e não no Senhor. É por isso que às vezes falta coisas, é por isso que às vezes falta amor, é por isso que às vezes falta compreensão, porque o dia que a tua paz estiver alicerçada no outro, isso demonstra, através da provação, Deus está falando assim, gente, fiquem alegres, porque o tempo todo vocês têm que perceber se vocês estão com o reino de Deus em primeiro lugar ou não. É por isso que vem motivos que tiram a tua paz. Então deixa eu te dizer, o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar aí. Se vem motivos que tiram a sua alegria, então deixa eu te dizer, o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar aí. Se tem motivos que têm tirado você e condenado você, é porque a justiça de Deus precisa entrar nesse lugar. O reino de Deus está faltando em você e em mim. Então a alegria de Deus que Ele pede para que a gente sinta, é se de fato a gente entenda que a nossa vida está no propósito. Se o reino de Deus está em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque tudo que você corre atrás e se desespera, vem até você. Quando o reino de Deus, na pessoa de Jesus, chega a José e Maria, a Bíblia na hora manda bênçãos correrem atrás deles. Magos, reis do Oriente, começam a procurar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Que nós temos que ofertar e abençoar a vida dele. Quando você carrega o reino de Deus, mesmo com todos os reis da época querendo matar eles, eles fugiram de um lado para o outro. A Bíblia diz que José e Maria tinham que fugir para vários lugares com aquele bebê. A cada pouco a Bíblia diz que vinha um anjo na casa de José e Maria, onde eles estavam, e falava, disponha-te, José, disponibiliza teu tempo, vaza daí, porque estão querendo matar Jesus. E ele saía. Mas agora, enquanto ele saía, com as circunstâncias todas adversas, não tinha nem lugar para dormir quando Jesus foi nascer, mas eles carregavam o reino de Deus. Nada lhes faltou. Até que passado 3 anos, segundo os historiadores, dessa loucura toda, chegam reis, chegam magos e trazem riquezas. Riqueza e mais riqueza. E José, o carpinteiro, que na época não era pobre, carpinteiro era construtor da época, foi muito abençoado, porque carregava o reino de Deus. Você anda por aí com tesoureiro? Eu ainda não. Jesus andava. Mas eu não ando com tesoureiro porque eu não tenho dinheiro assim para sobrar, para não ficar andando com tesoureiro para um lado e para o outro. Jesus tinha. O problema nunca é a riqueza e o que você fica perturbado para lá e para cá. O grande drama da vida é saber se aonde você está indo, você está carregando Jesus. Carregando o reino de Deus. É por isso, fique alegre, porque as provações vêm justamente para ver se você está carregando Jesus. Tirou tua paz? Então arrancaram Jesus de você. Está com condenação, pensamentos ruins? Está com a missão de Satanás, que é roubar, matar e destruir na tua cabeça? Arrancaram Jesus de você. Maria, mãe de Jesus, ela caminhou para a festa da Páscoa. Na caminhada de volta, se eu não estou equivocado, durante 3 dias de caminhada, ela perdeu Jesus. Ela perdeu Jesus. A Bíblia diz que ela perdeu e depois de um bom tempo ela encontra Jesus no templo, conversando com os mestres da lei. A mãe de Jesus o perdeu. Isso nos dá um ensinamento, sim, que nós podemos perder Jesus na caminhada. Nós podemos perder o reino de Deus. Não é porque Ele deixa ou não de estar em nós,
mas é porque nós deixamos de estar nele. Ele está em nós. Ele ainda está poupando a gente, está tendo misericórdia, mas a adversidade vem, a aflição vem, justamente para eu ter alegria e saber se eu estou ou não no propósito de Deus. Aleluia.